Boa tarde a todos os presentes e todos que estão nos assistindo. Eu sou o Joedson, professor de Filosofia na Escola Estadual de Presidente Kennedy, e estamos aqui hoje para estrear nosso primeiro podcast do projeto Entre Trilhas, Cantos e Memória. Hoje vamos conversar um pouco sobre um tema bem importante, que é o letramento racial, um tema fundamental para entender como o racismo se manifesta e como podemos construir práticas antirracistas no nosso cotidiano. Contamos com a participação do aluno Cauã Vinini, do 2º V1, e do Eduardo Souza, do 3º V1, responsável por mediar nosso diálogo, e com o nosso convidado especial, professor e doutor Edmilson Mota, da Universidade Federal Fluminense, de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Nesse momento, convido os alunos a se apresentarem, em seguida, o professor Edmilson. Boa tarde a todos. Eu sou Cauã Vanini, estudo no 2º ano V1, aqui da Escola de Presidente Kennedy, né? E hoje vai ser um prazer, né, falar sobre esse assunto tão importante, que é a questão do letramento racial, com o professor Edmilson Mota. Eduardo. Boa tarde a todos. Eu sou Eduardo Souza, aluno do 3º ano da Escola Estadual de Presidente Kennedy. E também é uma grande satisfação participar desse episódio. Hoje teremos a honra de dialogar com o professor Edmilson Mota, trazendo reflexões e conhecimentos que certamente vão enriquecer nosso entendimento sobre letramento racial. Professor Edmilson, por favor. E o microfone dele? Federal Fluminense, do campus, na cidade de Campos dos Goytacazes. A minha área de formação, eu trabalho na área de ensino, na educação, e trabalho especificamente no campo das relações étnico-raciais, voltado para a produção de materiais pedagógicos antirracista. E vai ser uma alegria falar um pouco para vocês sobre esse tema que tanto me atravessa. Bacana. Gostaríamos de informar que durante o nosso diálogo estaremos de olho no chat. Se você, ouvinte, tiver alguma dúvida e gostaria da contribuição do nosso convidado, faça sua pergunta no chat da nossa transmissão, que nós vamos encaminhar para o professor Edmilson. Sem mais delongas, vamos iniciar nosso podcast com as perguntas. Os alunos, por favor. Então, vou começar com a primeira pergunta. Professor Edmilson, gostaria que o senhor explicasse o que é letramento racial e por que ele é tão importante para a sociedade. Então, o letramento racial, ele é um conjunto de conhecimentos que quem não foi letrado, ou quem não se instruiu, né, quem não buscou conhecimento, informação sobre como que o racismo ele age em diversos segmentos da sociedade, sobretudo nas relações entre as pessoas, o letramento é esse convite, né, da pessoa que nunca teve contato, que se diz que nem sabia que existia racismo, que é absurdo quando alguém é xingado, que é absurdo quando alguém é injuriado. Essa pessoa, ela precisa, né, de ser conduzida, né, de começar a se inteirar sobre o tema, como que o racismo está presente no dia a dia. E o letramento racial, ele vem exatamente por um processo mesmo de tirar aquele olhar que o Brasil, o racismo é velado, quando na verdade o racismo não é velado, o racismo é explícito. Só falta mesmo, digamos assim, né, trocar as lentes do olhar para perceber que o racismo está permanente na estrutura dentro da cidade, de qualquer cidade do Brasil, inclusive na cidade Presidente Kennedy, né? Se você olhar a cidade assim do ponto de vista, parece que está tudo, todo mundo é igual,
mas quando a gente começa a olhar a trajetória de cada um na cidade, você vai perceber que existe diferença, e essa diferença, ela vem exatamente de um sistema de estratificação. O que é estratificar? É classificar pessoas numa posição mais elevada e pessoas em posição menos elevada, pessoas mais importantes e pessoas desimportantes, pessoas que são vistas e pessoas que o sistema não permite que ela seja vista, que ela passe, talvez, a existência dela toda sem ser enxergada. Então, o letramento racial vem nesse sentido de fazer com que aquele que quer ser letrado acessar a essas janelas. Sim, concordo. E o letramento racial é muito importante, porque ensina a identificar o racismo, né? Valorizar identidades negras e indígenas e construir uma sociedade mais justa. Então, eu acho importante falar do letramento racial, e eu tenho uma teoria pessoal, né, que eu desenvolvo, que quando a gente fala sobre o racismo, geralmente a gente lembra do conflito, a gente lembra do xingamento, alguém que foi xingado na escola, um aluno que foi chamado de macaco, outro que foi chamado de tizil, né? Ou um jogador que foi xingado no campo, a gente lembra disso como racismo. Mas isso já é a injúria racial, isso está no campo criminal. O racismo, na sua essência, na sua permanência, a gente deve fazer a seguinte pergunta: por que nós estamos em pleno século XXI e o racismo ele permanece? Porque o racismo, na minha pesquisa, e eu pesquiso o Brasil desde a chegada de Pedro Álvares Cabral, vamos dizer assim, então o racismo ele permanece porque ele se reconfigura. E o principal fio condutor do racismo não é o embate, não é a injúria, mas é o afeto. Olha que coisa, o que é o afeto? É o amor. Pasme, né? Então, eu vou dar um exemplo. Quando os europeus chegaram aqui, eles tiveram que guerrear com os indígenas, que estavam aqui, diversas nações. E a estratégia de guerrear frontalmente, ela é uma estratégia que ela tem um prazo de validade, não dá para você guerrear o tempo todo. Então, você tem que ir por um outro caminho, que é o caminho do afeto. E o caminho do afeto é fazer o discurso que o outro precisa de você. No caso, o outro era o indígena, né? E o colonizador era aquele que queria dominar. Então, o que ele faz? Ele desenvolve a catequese. A catequese é uma forma de levar ao mundo do homem branco, através de um Deus único, não é? E essa catequese, ela vai ser um fio condutor, que ela vai estar presente o tempo todo, sendo conduzida pela igreja. E depois da catequese, a gente vai perceber isso aonde? Nas instituições. Vai ser na escola, né? A escola, mesmo ela sendo hoje um lugar de direito, mas as relações de afetos, muitas vezes, ela apaga as nossas diferenças, porque a diferença que permanece como hegemônica, ou seja, como aquela que é dominante, como aquela que é desejante, como aquela que a maioria dos alunos querem ser, é qual? É ser branco, porque ser branco já está colocado como padrão normativo. Então, quem não é branco gostaria de ser branco. Só quem não quer ser branco é quem passou por um letramento racial, tem uma formação. Aí ele construiu sua identidade. Mas é muito comum na escola, vocês perceberem às vezes, né, um aluno que às vezes até no namorar, ele quer namorar uma menina branca porque ele se vê numa relação, mas não quer namorar com a menina preta. A menina preta, às vezes, numa festa junina, ela vai sobrar, né? Então, de onde vêm essas escolhas subjetivas? Às vezes a pessoa não externaliza, mas ela vem exatamente por uma condução de afeto, ou seja,
eu não preciso externalizar as minhas escolhas, mas as minhas escolhas, elas já são feitas por um critério de cor, né? Por um critério social, isso muito define. Eu prefiro uma menina branca do cabelo liso do que uma menina com cabelo black power. E às vezes esse cabelo, até na escola, ele é um incômodo na conversa, na sala dos professores. Eu estou falando baseado em fatos, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho alunos que fazem estágio em escolas estaduais e municipais. E aí, na sala dos professores, eles querendo falar sobre uma aluna lá, sobre a sala, aí falaram assim, é aquela aluna que usa um cabelo de corda. Ou seja, são alunas que usam, né, tranças, apliques, né? Não se referiu a ela pelas características dela, da beleza do cabelo, mas usou o cabelo corda. Cabelo não é corda, né? Cabelo é cabelo, né? Então, veja que essas diferenças, elas perpassam o tempo todo dentro de nós. Porque é isso que nos faz dizer assim, se perguntar, você é racista? Ninguém é racista. Mas a grande questão é, o que você faz para ser antirracista? Para ser antirracista, tem que ir para o letramento racial. E para ser antirracista, você tem que criar estratégia todos os dias para ver exatamente onde está o silêncio. Onde está silenciado demais é porque tem um afeto da conformação. Às vezes a pessoa, ela vai dizer, não, eu não sou racista, mas ela também não faz nada para ser antirracista. Professor Edmilson Mota, uma segunda pergunta que eu tenho para o senhor é, quando você fala sobre racismo estrutural, o que é racismo estrutural e como ele se manifesta no nosso dia a dia? Então, assim, é um conceito, né, do racismo estrutural. O que é estrutura? Estrutura é aquilo que vai manter algo de pé. Então, se você faz a sua casa, para manter a laje da sua casa, para ela não cair sobre a sua cabeça, é preciso fazer as colunas. E, juntamente com as colunas, as vigas. Então, é essa estrutura que mantém a casa de pé. Fazendo uma comparação, digamos assim, um modelo pedagógico para entender, né? A sociedade é organizada por estrutura. Quais são as estruturas que comandam a sociedade? Vai ser a mídia, né? Todo o sistema de mídia, seja ela de televisão, seja ela de redes sociais, a igreja, a religião, né? A escola, o sistema penitenciário, os hospitais, o mercado de trabalho, a cidade como área de lazer e não área de lazer. Então, tudo isso estrutura uma sociedade. Então, se eu chegar, por exemplo, em Presidente Kennedy, né, eu vou ver que vai ter uma praça, vai ter o comércio, não é assim que é organizada a cidade de vocês? Vai ter escola, vai ter muitas igrejas evangélicas, acredito eu, algumas igrejas católicas em quantidade menores, vai ter as redes sociais, né, que entre vocês aí, os algoritmos te levam. Então, tudo isso é estrutura. Se o racismo é estrutural, a gente tem que perceber onde ele está nesses lugares. Não vai dar para nós falarmos de todos aqui. Mas veja só, o racismo, ele está presente nas estruturas porque o tempo todo ele é projetado através de relações e de imagens. Então, vamos pegar, por exemplo, que é um campo de vocês, na própria escola. Verifique o currículo escolar. O quanto a questão da diversidade, da diferença, não é um texto falando sobre o racismo. Isso eu tenho muito orientado aqui os alunos, que às vezes vai aparecer um texto lá falando do mito da democracia racial, mas isso está muito distante das relações para o aluno, às vezes, ser atravessado por isso. Mas, na escola, no currículo escolar, quais os tipos de corpos estão presentes, até nas ilustrações, nos livros didáticos, e de que forma eles estão? É uma forma de você captar nessa estrutura.
Uma outra estrutura é a estrutura discursiva, é aquilo que o professor ele seleciona, o que ele vai levar e o que ele não vai levar. E como ele projeta, ele faz uma seleção. Em que medida que ele tem um letramento ou não tem, ou não quer ter, ele vai trabalhar essa questão na escola. E, às vezes, essa questão na escola ela é trabalhada de forma muito pontual. Às vezes, em novembro, às vezes, no mês de maio, né? Outro lugar que o racismo está na sua estrutura. Um homem branco, ou melhor, vou dar um exemplo assim. Um homem preto, né? Bonitão, vai lá, encontrou o amor de sua vida, uma mulher branca. Se casam. E aí, tudo bem, até aí é o amor entre os dois. Não falaram sobre diferenças. Os dois são da espécie humana, são, né, ali pessoas, mas não falaram. Agora, a família fala, porque a família é estrutura. Então, dependendo da família, olha lá, ó, ele, né, casou com a branquinha, né, igual você, às vezes a pessoa é branca, né, quer comparar a ela, isso a gente ouve demais. Onde está a questão que muitas vezes atravessa nós alunos na escola? Porque você vai ser filho de um homem preto com uma mulher branca, e você vai sair pardo, ou vai sair preto, dependendo, né, da genética. E aí, muitas vezes, há um silêncio dentro de casa que não se fala sobre isso. E aonde aparece o conflito pessoal. E aí, você já sai da estrutura familiar para viver a sua questão da sua individualidade dentro dessa estrutura. É porque ninguém falou nada com você, ninguém te preparou, mas a sociedade vai te comparar, vai comparar, olha, mas ele é clarinho, mas o cabelo é ruim. Mas o cabelo é ruim ou o cabelo é crespo? Eu estava certa vez numa barbearia e eu vi um caso desse. A mãe chegou, a mãe é branca e chegou com um filho de 12 anos. O garoto, assim, ficou mudo. Ele entrou mudo e saiu calado. Ela falando com o barbeiro, corta o cabelo dele. Aí ela foi, quando ele sentou na cadeira, ela colocou a mão no cabelo dele, na parte da frente, e falou assim, olha, essa parte aqui é minha, que o cabelo era liso. Agora a parte de trás é do pai. Vê o que pode fazer aí. Ou seja, quando ela faz essa descrição sobre o corpo do filho, ela não está fazendo uma descrição de elogio. Ela está fazendo uma descrição de desumanização, porque ela é mãe, ela é casada com uma pessoa e que ela desqualifica as características do cabelo do próprio filho e exalta a supremacia racial dela, porque ela é um ser superior, segundo ela. Isso é recorrente. Então, o racismo estrutural, ele perpassa pelas instituições, mas eu queria deixar um destaque aqui, porque isso é o que incomoda muito na sala de aula. Quando, às vezes, um professor vai trazer essa abordagem, isso gera um mal-estar nos próprios alunos. Muitos alunos, talvez você já deve ter percebido isso, não gostam que fala sobre a questão racial, porque vai mexer diretamente com ele, e ele se vê sem ferramenta nenhuma para se posicionar, porque, inclusive, a identidade dele está, de repente, silenciada, porque se seu pai, sua mãe, se alguém não trabalhar a sua identidade racial com você desde cedo, caso você seja uma pessoa parda ou preta, não é? Você não vai se gostar, você não vai querer falar sobre isso, porque isso é um enfrentamento que exige estratégia e muitas vezes a gente passa por dores, porque você não ser reconhecido como uma pessoa bonita, como algo que eleve a sua qualidade, falar disso para quê? Deixa isso quieto. Entendi, o racismo se manifestando no nosso dia a dia que a gente às vezes nem percebe, né? Nem percebe. E esse nem percebe, a gente vê na escola, que às vezes um aluno mais claro chama o outro de macaco, porque ele acha porque ele é mais claro, porque ele é superior, porque ele é, não, ele não ligou, não, é só piada. Não, não é piada, eu estou utilizando na minha cabeça que eu sou superior porque eu tenho a cor mais clara.
Aí, aqui no Brasil não usa muito esse conceito, mas está dentro de colorismo, né? Que é exatamente essa gradação de cor. Mas que, na verdade, nesse gradiente aí, né, de cores, o que você tem é que as pessoas, elas são ou brancas, ou elas são pardas, ou elas são pretas. E aí é muito importante também uma coisa ficar aqui, né, didaticamente para quem está nos assistindo. No Brasil, pelo IBGE, que é o órgão que regulamenta as questões sobre a população, cor é preta, preto retinto, pardo, branco e amarelo. Então, no caso, eu sou um homem pardo, ok? Só que a minha raça é uma construção política, não é raça no sentido biológico. E como construção política é a minha identidade. Então, eu não nasci um homem negro. Então, a minha raça, né, eu como homem negro, o que é um negro? O negro ele pode ser de pele retinta, pode ser pardo, e você vai tornar-se negro. Então, eu como homem pardo, cresci num lar que as pessoas me diziam que eu era branco, que eu era moreno claro, que eu era moreno escuro. Os meus irmãos, não. Na hora das brigas lá em casa, que nós éramos 11, eu sou o mais preto dos irmãos. Os mais claros me xingavam, porque eles se sentiam superior. Então, eu fui buscar, né, o meu letramento racial e fui me construir, fui me tornar negro. Ninguém nasce negro. Negro é a construção política, estética, né, ética, é nesse sentido. Então, professor, uma coisa que muita gente confunde qual seria a diferença entre racismo individual e estrutural? Então, eu acho que a própria palavra semanticamente já fala, né? O racismo ou as relações raciais, né? O racismo individual perpassa exatamente por esse lugar do indivíduo na sociedade, né? Como que esse corpo... E aí eu vou dar um exemplo, né? Essa semana mesmo aqui numa zona nobre da cidade, eu estava saindo da aula de inglês e passava por mim um homem negro só de bermuda, com chinelo na mão, sem camisa, correndo. É o corpo, é o indivíduo num lugar em que ele vai ser estranhado, me entende? Só que, ao mesmo tempo, esse corpo, na sua individualidade, que ele carrega toda a sua trajetória, ele está dentro de uma estrutura. Que estrutura é essa? Uma estrutura urbana, num bairro de maioria de gente branca, com policiamento ostensivo, porque nos bairros nobres o policiamento ele é mais presente. Inclusive tem a questão da polícia presente, que é um programa aqui do estado do Rio. Então, o racismo individual ele está relacionado à construção desse sujeito, na sua trajetória. Agora, o racismo estrutural, ele vai, historicamente, como eu coloquei na resposta anterior, ele vai perpassar por todos os tipos de instituição. Porque, sobretudo, a gente tem, vamos pegar aqui o Brasil, que é um país dentro da América Latina, que nasce de um contexto histórico onde o europeu ele precisa de produzir um outro, um inimigo. Né? E esse inimigo, que é o indígena, depois o africano, ele vai ser visto dentro de uma estrutura como aquele que é o selvagem. Então, essas estruturas, elas são ausentes não só do protagonismo, mas da própria história. Essa é a questão, porque eu só construo lugares quando eu inscrevo a minha ação no tempo e no espaço. Aí eu deixo memórias. E isso é muito importante a gente entender isso. Isso eu sempre falo aqui com os alunos. Não basta a gente só criar estratégias individuais no combate ao racismo. Mas, como eu construo estratégias, ações, para provocar as instituições.
Então, no meu caso, eu sou de uma instituição de educação, que trabalho com pesquisa. Qual é o legado que eu quero deixar na universidade? Recentemente, aqui, nós inauguramos um campus novo. Mas no campus velho, eu tenho o laboratório onde nós desenvolvemos materiais antirracistas. No campus novo, não tem lugar para esse laboratório. Entende? Mas, para além do lugar, a gente precisa de prescrever teorias, práticas, performance, deixar algo, porque exatamente a ausência de ocupar esses lugares que é digamos assim, a fronteira de impedimento desses corpos insurgirem e ocupar esses lugares. Mas só vai ocupar esses lugares se o racismo, no seu individual, ele for compreendido, e a partir dessa compreensão individual como que se reproduz o racismo, né, é que vai haver a transformação. Agora, eu quero deixar claro, o racismo individual, um aluno que chama o outro de negro, né, de macaco, faz algum xingamento, é muito comum, às vezes, na escola, falar assim, não, mas o próprio preto tem racismo com ele mesmo. Isso é uma inverdade. Ainda que um homem preto xingue o outro, até racialmente, mas dentro de um contexto histórico, ele ainda continua sendo a vítima do racismo, porque ele não é o produtor do racismo. Entende? Ele pode usar de um discurso né, de querer se embranquecer. Por exemplo, quando o homem preto quer se embranquecer, quer casar com a mulher branca, ele quer clarear, pode ser que ele queira clarear, mas ele está usando exatamente uma estratégia sem ele conhecer, porque se ele conhecesse a sua própria identidade e valorizasse o seu próprio eu, ele ia buscar uma outra pessoa para se casar, não pelo critério da cor para se embranquecer. Correto? Não sei se vocês estão me entendendo. Porque muitas vezes a pessoa, porque quando você não se conhece, o racismo ele tem essas tecnologias para fazer essa manutenção da pessoa não se conhecer. Se você não se conhece, você não sabe sobre a sua identidade. Se você não sabe a sua identidade, como que você pode definir quem é você? Você é definido pelos padrões dos outros, e não por aquilo que você se construiu nas suas diferenças. Professor, uma coisa muito importante é que quando se fala sobre racismo, as pessoas costumam dizer diretamente sobre lugar de fala. O que para o senhor é lugar de fala? Como o senhor definiria esse termo? Então, primeiro, né, isso no Brasil chegou com muita força e ganhou, assim, caiu mesmo, né, no gosto popular. Isso gera um incômodo, principalmente na academia, onde só quem falava eram homens brancos que produziam ciência e mulheres brancas. Homens pretos, negros, produzindo ciência no Brasil, aqueles que produziram e que trouxeram recorte racial pagaram um alto preço na invisibilidade. A história relegou eles a um esquecimento. Aqueles que conseguiram produzir ciência dentro de uma estrutura racial, mas que não fez o recorte racial, né? Como Milton Santos na geografia. Milton Santos é amado, é reconhecidíssimo, né, como o maior geógrafo brasileiro, e realmente ele deixa um legado muito grande. E a elite da USP, da geografia, gosta muito de Milton Santos, porque, né, ele realmente deixa um legado. Agora, imagine se Milton Santos tocasse de fato, batesse de frente nas suas questões, se ele trouxesse a questão racial. Certamente ele não seria tão aceito assim. Mas foi uma estratégia dele. Então, sobre o lugar de fala, todo mundo tem lugar de fala. Todo mundo tem lugar de fala. Todo mundo fala de um lugar. Fala a partir da sua trajetória. Agora, a questão sobre o lugar de fala que tornou-se popular e, assim, um certo incômodo no Brasil
é quando, só estou fazendo um contexto aqui, é quando a Djamila Ribeiro, que é uma mulher preta, retinta, ela faz o mestrado em filosofia, se eu não me engano, na USP, e ela tem, primeiro, né, dificuldade para abordar o tema, e ela traz como referência Michel Foucault, Spivak, são pessoas da área da linguística, né, área da filosofia, que já trata dessa questão sobre em que momento que o pesquisador fala, em que momento que ele tem que deixar quem ele pesquisa falar. O Foucault vai tratar disso sobre o caso das mulheres indianas. Então, ela vai falar, a Djamila, que o lugar de fala diz respeito diretamente à trajetória social do indivíduo. Então, por exemplo, eu estudo a questão racial. E se eu for trabalhar a questão racial sobre o homem negro, gay, eu sendo um homem cis, quando eu trago os desafios desse homem negro, gay, pobre, periférico, que vive a violência, que não consegue lugar no mercado de trabalho, que eu levanto essa temática, que eu vou para o campo ouvir a realidade deles, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar que ele fale. Aí eu vou dar um exemplo didático. Se eu vou chamar para tratar desse tema numa palestra sobre questão racial do homem gay que sofre violência e tudo mais, eu devo chamar, né, como você deve chamar também, alguém que vive essa realidade. Eu posso pesquisar, mas na hora de dizer, ou que eu estou escrevendo um artigo, eu tenho que deixar que ele fala, né, porque é a realidade dele. Então, é nesse sentido. E a Djamila coloca muito claro que lugar de fala não é causar interditos de ninguém, não é interditar que o outro deixe de falar. Então, a gente tem um clássico na sociologia brasileira, né, que é, por exemplo, Gilberto Freire, quando fala sobre o negro em Casagrande e Senzala. Ele fala a partir do negro, mas ele não deixa o negro falar. O Florestan Fernandes, quando já vai escrever a integração do negro na sociedade de classe, ele já procura deixar que o movimento negro se mostre ali através da imprensa negra em São Paulo e tudo mais. E ele fala até com Abdias do Nascimento, que é um intelectual da época, mas não está dentro da USP. Ele fala, olha, Abdias, para tratar dessa abordagem aqui, o ideal é que fosse você. Eu só estou mediando. Eu acho que o Florestan teve essa sacada, ele não usa o termo lugar de fala, né? Entendeu? Mas ele já tem essa sacada. Então, é muito importante que quando as minorias elas forem falar, ou que elas estão falando, que a gente deixe elas falarem. É o lugar da pessoa. Agora, sobre a questão racial. Tá, essa é uma questão, eu sou branco, eu não tenho que falar? Não, não é sobre isso. Lugar de fala não é sobre isso. Aí eu sou um professor branco, eu não tenho lugar de fala. Não é sobre isso. Se você é um professor branco, você tem a obrigação, no seu lugar de fala, de trazer a questão racial. Porque se combate o racismo num pacto independente da cor e da classe. Agora, quando eu vou falar sobre determinadas especificidades, é bom que deixe, né, eu conduzo a fala, seja no artigo, ou seja no que for, mas que o outro apareça e que não interprete por ele. Eu não sei se eu fui claro, mas o lugar de fala está aí. Todo mundo tem direito de falar, todo mundo tem lugar de fala. Agora, sobre o que dizer, para quem dizer, que a gente tem que ver. Por quê? Porque falar é enunciar. Enunciar é se inscrever, é ocupar. Falar é uma manifestação política, né? É uma manifestação estética. E quando eu falo estética, né, porque eu estou falando do sentido, você é professor de filosofia, bem sabe, eu estou falando da questão mesmo da sensibilidade, que muitas vezes um texto político ele não vai conseguir performar. Mas quando eu consigo fazer com que, através de outros elementos da linguagem, eu consigo enunciar
eu estou fazendo, eu estou inscrevendo, eu estou manifestando o campo do sensível. Vou dar um exemplo. Na saída, na mudança para o campus novo aqui na universidade, eu quero convidar vocês, tá, professor, e seus alunos aí, para vir aqui conhecer o campus, conhecer a ludoteca. Tinham 2 contêineres, a Axiele vai lembrar disso, ela estudou ali. E aí, o quilombinho, que é um quintal de plantas medicinais que eu fiz, né, que a gente tem, era atrás dos contêineres. Ao tirar os contêineres, ficaram as colunas. E ficou parecendo aquele cemitério que você só coloca uma lápide, que é uma coluna. E ficou, aí os alunos, parece um cemitério, parece a faixa de Gaza, tudo destruído. E eu falei assim, é necessário fazer uma intervenção. Primeiro a intervenção visual, depois a intervenção pedagógica. Então, a gente pintou as colunas, né, em cores vermelho, amarelo, azul, verde. E agora, em cada coluna, a gente colocou um vaso de 25 litros, um vaso de planta, são 90 colunas. Em cada coluna, a gente colocou um cacto. E os cactos foram recolhidos, né, a intervenção chama terreiros e quintais. A gente foi de casa em casa aqui num bairro de periferia de gente preta, né? E a gente bateu na porta e pediu nos quintais e terreiro, você me dá uma muda de cacto? Então você estabelece uma relação de conexão de ancestralidade. E esses cactos foram plantados nos vasos e agora eles se tornaram intervenção artística, correto? E eles vão crescer. Então, daqui um mês, eles já estão, né, em crescimento, daqui 2 meses, daqui 6 meses, provavelmente, eles já estão já mexendo, né? Já mexeu, né? Porque 90 vasos num lugar já mexeu com o visual. Então, a estética é um campo, assim, fundamental para tratar dessa questão da sensibilidade, sobretudo da temática racial. Sim, e somando, estando no lugar de fala, gostaria de compartilhar alguma vivência que marcou a sua vida? Então, eu sempre fui uma pessoa muito falante, né? Desde, sei lá, que eu tenho memória, pelo menos a partir dos meus 5 anos de idade. Eu sou de uma cidade pequena, talvez até menor, não sei quantos habitantes tem Presidente Kennedy, né? Mas sou de uma cidade de Minas, muito pequena. Mas antes de eu morar na cidade, eu morava na roça. E talvez, assim, um dos primeiros confrontos que eu tive por assumir aquilo que eu era, eu fui, né, reprimido pela disciplina da escola. Porque isso foi em 1979, o Brasil vivia na ditadura militar, e eu andava 8 quilômetros para chegar na escola. Então, imagina, eu saía de casa às 6 horas da manhã para chegar na escola 15 para 7, e o intervalo, que era o recreio, era de 9h20 até 10 horas. Então, era assim, muito grande o intervalo, porque naquela época você tinha que fazer atividade física muito ligada ao esquema, né, de um currículo da ditadura militar, aquela coisa toda, educação física. Só que era dentro de um sistema rígido, você tinha que cantar o hino nacional, papá. E aí não tinha merenda na escola, né? Não tinha merenda na escola. E aí eu comecei a fazer um levante. Com 7 anos eu começava a gritar, falar, não tem merenda, não tem merenda, não tem merenda. Aí eu me lembro que eu chamei 2 meninas que eram do meu grupo, que era a cidade era, a escola era assim, era uma sala só para 4 turmas. 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série, era multisseriado. Vocês nunca devem ter visto isso, talvez. E aí eu chamei essas meninas negras, elas eram as 2 meninas pretas retintas, elas iam com roupas assim iguais, que elas eram gêmeas, parece. Eu falei, vamos reclamar que não tem merenda. Falei, vamos reclamar. Estão me ouvindo? Falei, vamos reclamar que não tem merenda. E elas, claro, que não foram comigo.
Então, naquela hora, eu assumo um protagonismo de uma criança que tem fome, né? E aí, a servente da escola, que era dona do local, e a professora, que era prima dela de primeiro grau, tudo em família. Ela falou assim, Graça, esse menino, ele reclama todo dia que não tem merenda. Ele é muito atrevido, dá uma coça nele, para ele aprender a não ficar gritando e reclamando. E assim ela fez. Coincidentemente, escola de roça tem uma moita de bambu. Ela foi lá, cortou uma vara de bambu e me segurou pela mão, porque uma criança de 7 anos, uma professora adulta, ela consegue te segurar, né, pelas duas mãos. E aí ela me bateu com umas 10 varadas. Eu conto isso por quê? Porque isso fica o trauma, a gente não esquece disso, né? A gente não esquece. Mas veja você, eu não abri mão de dizer que eu tinha fome. O ano terminou, a professora foi embora e veio outra professora para a escola. E, sei lá, 40 anos depois, eu tive com essa professora, ela me conta que o primeiro dia, quando ela chega na escola, ela pergunta assim, vocês estão bem? Vocês gostam da escola? Aí diz ela que eu falei assim, tia, eu gosto da escola, mas eu tenho uma coisa para te falar. Essa escola não tem merenda. Tá vendo? A gente não esquece. A escola, por isso que é muito importante o acolhimento da escola. Aí ela falou comigo assim, eu sei que não tem merenda na escola, mas você entende da terra. Vocês entendem da terra. Vocês sabem de onde vem a água que vinha da cachoeira. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma horta, eu trago a semente e vocês plantam a horta. Eu tenho esse registro das fotos que ela me deu há uns 5 anos atrás, no período da pandemia, ela me deu essas fotos. A gente lá fazendo a horta e a gente colhia, ela levava para a cidade, vendia e transformava o dinheiro, comprava alimentos, né? E fazia merenda na escola. Então, vejam só vocês, né? Quando a sua voz é ouvida e quando a sua voz é reprimida. E o racismo, o que tem por detrás disso? Se eu for trazer esse caso no recorte racial, eu tenho, né? Você ia analisar ele porque tem uma questão racial nesse caso, entendeu? Porque na escola, professor, geralmente, não estou generalizando, hoje tem mudado um pouco, né? Os professores estão ficando mais conscientes, né? Me parece. Mas muitas vezes o professor não gosta do aluno que questiona. E quando é um corpo negro que fala, é atrevido, é mal criado. Na minha época, então, não era para falar mesmo. Então, né? E eu falo até hoje, como estou falando aqui, né? Talvez eu possa estar falando coisas que não agradam, sei lá. Mas eu tô rindo aqui, cara, com a história da merenda. Você tá rindo, eu chorei, tá? Perdoa, professor, perdoa. Eu não consegui segurar. Não, tranquilo, tranquilo. Não, mas tá certo mesmo. Tá certo mesmo. Levou a causa até o fim. Tá certo. Levei a causa até o fim. Professor, uma sexta pergunta para o senhor seria como combater estereótipos raciais presentes na mídia, nas redes sociais e na cultura popular. Como a gente poderia... Porque estando com o nosso cotidiano, né? Então, como a gente poderia combater isso na própria internet mesmo? Tá, então, antes de eu dar essa resposta, eu só queria fazer mais um adendo aqui, que eu falei de uma coisa do passado, né? Mas ser antirracista é você estar na linha de tensão todos os dias. Tem hora que isso cansa a gente, a saúde mental da gente. Mas eu vou dar um spoiler para vocês. Olha só, em maio, agora, que passou esse ano, eu sou coordenador do programa de pós-graduação do mestrado aqui da universidade, eu sou coordenador da Ludoteca, eu sou o professor que mais tenho bolsista na UF toda. Eu tenho em torno de 36 bolsistas, mais os voluntários. O meu laboratório é uma máquina de fazer de muita gente, é uma coisa surreal que eu quase não dou conta, eu tenho que montar um sistema de gestão. E aí, na universidade, a gente disputa chamada editais para conseguir verba. Eu consegui quase R$200 mil para fazer um evento sobre a questão racial aqui na universidade. Foi o primeiro encontro
Encontro Antirracista Regional de Geografia e Educação, VERAGE. Foi um sucesso nacionalmente. O Brasil todo apareceu aqui na universidade durante uma semana. Eu tive que montar escala de palestrante que vinha de vários aeroportos do Rio, São Paulo, para cá, toda uma logística. Foi um evento muito grande, né? Pasme, a maioria dos professores do meu departamento não foram e boicotaram a presença de aluno. Pasme, tinha uma mesa do mestrado para as 14 horas para falar dos 10 anos do programa. O auditório cheio, ninguém compareceu. Isso é o quê? Entende? Então, eu quero dizer para vocês que eu não falo de um gabinete. Eu falo com o meu corpo, com a minha voz, com as minhas ações, com as pesquisas. No meu laboratório aqui, a maioria é preta, pardo, negros, sem dinheiro, e são as pessoas que eu acolho, entendeu? Porque eu trabalho com o diferente, aquele que ninguém quer. Doido, eu tenho doido aqui também, entendeu? Tem gay, tem lésbica, tem tudo. Porque eu não faço diferença. Só que a universidade é um lugar que faz a diferença. Então, só queria deixar isso registrado, tá? Porque não é fácil. É tudo muito difícil. Sobre a sua pergunta, né? Como combater o racismo na mídia? É isso que você perguntou? Repete a pergunta, por favor. Combater esse racismo que acontece nas mídias, nas redes sociais e na cultura popular. Opa. Então, combater tem que ter estratégia. Estratégia é a tática da guerra. Se você olhar lá no dicionário, é isso. Ter estratégia é ter tática de guerra, que você está o tempo todo em campos opostos. Um campo que não quer abrir mão do seu privilégio da branquitude. Então, qual que é a estratégia antirracista na mídia, na televisão, seja em qualquer lugar? É você criar tecnologias, meios para ocupar esses lugares. Quais são os meios? Semana passada, eu escrevi uma frase que ela é a frase da semana e ela vai ser uma frase para sempre. Eu falo o seguinte: para combater ou para fazer estratégias antirracistas ou uma educação antirracista, é necessário que criemos mundo, que imaginemos lugares e que construamos paisagens humanizadas, paisagens sensoriais humanizadas. O que quer dizer isso? Quando eu falo é necessário que criemos mundos, eu estou usando o presente do subjuntivo. É um desejo. Ainda ele não se materializou. Ele tem que nascer no campo das ideias, na sua cabeça. É aquilo que Platão falou lá, do mundo sensível e do mundo tangível. Se eu tenho uma mesa, é porque primeiro ela foi projetada no lugar, na ideia, esse ideal. Isso, quando a gente está num processo de criação, que é a sua pergunta, como combater? Porque se é para combater, é porque não existe ainda algo que combata. Então, para eu criar algo que não para combater, é algo que não existe. Entende? Então, ele tem que nascer primeiro. Esse é o grande esforço que hoje no laboratório, fazer os alunos pensarem primeiro aqui, porque essa dificuldade, quando eu peço para eles pensarem, eles começam a reproduzir uma coisa que já existe. Eu falo, mas não é sobre isso. Isso não dá conta. Então, eu vou dar um exemplo. Quando vocês fazem um podcast com essa temática, primeiro nasceu de um projeto na cabeça. E esse tema ele foi pensado, alguém idealizou. Aí vai vendo com o outro, ele vai se materializando, entende? Então, ele vai ser uma estratégia para quem ouvir. Outro lugar também, não basta só eu querer ser um ator negro trabalhando na televisão, mas é necessário que tenha alguém nessa cadeia produtiva, diretor de cinema, pensando outro tipo de cinema que não existe, entende?
É necessário que na economia os economistas começam a olhar a economia com recorte racial. Porque se eu não olho com recorte racial, eu não vou produzir estratégias no campo econômico para que perceba aqueles corpos que por mais, olha que coisa, que por mais que trabalhe, o que diz, né? Não, basta trabalhar que você vai conseguir chegar lá. Mas provavelmente vocês têm pessoas na família de vocês que são honestas, trabalhou a vida inteira e está lá tentando construir um cômodo na casa a mais para ser feliz. Por quê? Porque ele não trabalhou? Ou porque o país, na sua gênese, a desigualdade sobre essa pessoa deixou ele para trás? Ele não conseguiu ter acesso. Eu não sei se eu estou sendo claro. Então, é necessário que em todos os lugares criemos, ou seja, primeiro tem que nascer do desejo, tá? E depois a gente tem que ir para o campo do embate, da materialização para a coisa acontecer. É desse jeito. Então, aqui na universidade, quando vocês vierem aqui, vocês vão ver um quilombinho dentro da universidade. Vocês vão ver um laboratório que não tem nada a ver com o laboratório comum, que é uma bancada de computadores. Correto? Porque a gente aqui faz coisas que não existem. Então, sabe, a gente precisa de ocupar esse lugar. Porque, assim, vocês estudam, né, aí filosofia, história, desde lá da Grécia Antiga. O que eles fizeram desde a Grécia Antiga? Eles criaram um mundo. Eu posso discordar do mundo grego, correto? Mas eles projetaram um mundo helênico. Depois teve o mundo, de acordo com a igreja. O que eles tinham como central? A Bíblia, né? Traduzida na Vulgata Latina. Depois, quando o Império Britânico assume um lugar no mundo, o que eles fazem? Eles traduzem a Bíblia da Vulgata Latina para James King. Então, assim, quando você olha o mundo lá assim, dividido leste-oeste, pelo meridiano de Greenwich, é uma visão de mundo dos ingleses. Eu posso discordar, mas eles escreveram um lugar no mundo. Agora, se eu quero combater o racismo e ganhar visibilidade enquanto corpo, a gente tem que pensar também qual é o nosso lugar e quais as nossas estratégias. Muitas vezes, as estratégias, elas muito vai nos definir para que lado e que luta e que briga a gente quer brigar. Isso também é muito importante, sabe? Porque o embate é diário, não é fácil. Opa. Chegou a mensagem da aluna Ellen Rocha. Como a educação pode ajudar a desconstruir o racismo desde cedo? Ó, pergunta boa. Então, a educação, ela é uma área, ela é uma ciência. E como ciência, ela trata sobre o desenvolvimento humano, desde do nascer ou desde o ventre até a morte. As pessoas, elas se educam, né? Ou são educadas do nascer ao morrer. E a educação, ela é processo. Então, o primeiro lugar que a gente recebe uma educação é na família, são os nossos pais que nos educam. Então, é preciso que, desde o silêncio do lar, as relações escolares, a diferença, porque as pessoas são humanas, mas elas são diferentes na cor da pele, na textura do cabelo, nas histórias que elas trazem. Não é? Isso precisa de ser trazido à luz. E quando eu falo à luz, é trazer, não esconder. Então, em casa, você tem que dizer, né? Se o filho está ali, o filho é pardo, preto, né? Ou ele é branco, tem que ensinar que por ele ser branco, ele não é superior quem é pardo ou preto. E se ele é preto ou ele é pardo, o pai e a mãe têm que ensinar para ele todo dia o seguinte: olha, você é bonito, você é importante. Colocar diante dele estímulos que ele se veja.
Porque a educação, ela se dá pelo espelhamento. Se eu não me vejo no outro, por que eu vou gostar de mim? Então, quando vocês vierem aqui no laboratório, vocês vão ver que tem muitos espelhos aqui. Porque a gente trabalha exatamente com essa identidade. Então, veja, o Deus trazido pelo colonizador católico e depois protestante é um Deus, por mais que você fala que Jesus Cristo veio da origem lá dos árabes, que ele era um homem pardo, mas na nossa cabeça a gente tem que o quê? Que Cristo é o quê? Branco, dos olhos azuis e cabelo batendo aqui, não é verdade? Essa imagem, ela já está em nós, ela não sai. Ela não sai, por quê? Porque é uma forma, imageticamente, de nos educar. Isso é educação. Isso não sai. Quando fala sobre os orixás, e nesse Deus branco, eu, você, né, outro aluno, não vai se ver nesse Deus, porque o seu cabelo não é igual. Hoje eu estou sem cabelo, né? Há um bom tempo. O cabelo não é igual, a cor da pele não é igual. Então você não se vê nesse Deus. Agora, quando vocês vierem aqui, vocês vão ver que tem aqui uma exposição permanente que eu acabei de montar agora com os orixás. É a história do Camilinho, de um teatro, um livro que eu escrevi. Então tem a história do garoto e tem os orixás, Oxós, Oxum. Primeiro que todos os orixás, né, no Brasil, chegou para a gente assim, como uma demonização. Né? As pessoas têm medo dos orixás. Mas a artista que fez aqui os bonecos dos orixás, depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar algumas imagens com a Axiele para mostrar para vocês. Todos eles têm cabelo crespo, de negro. Por quê? Porque os orixás, eles vêm do Ifá, né? Vêm de África. E na África, a semelhança do Deus, dos deuses, né, dos orixás, para os negros é o quê? Com o cabelo igual deles. Entendido? Então, eu fiz questão de colocar aqui na caixa, né, cada orixá, e botei uma luz perto do cabelo para destacar a beleza do cabelo. E para quando a pessoa chegar ali, uma criança preta, ela vê que o cabelo é semelhante ao dela. Então, veja só, por quê? Porque o universo onírico da religião, né, da transcendência, ele é um universo construído de imagem. Se eu não me vejo nesse universo, eu não quero ser aquilo que eu sou, que me disseram. Eu sempre vou negar a mim mesmo, entendeu? Então, muitas vezes a pessoa não gosta dela, por quê? Porque num processo educacional, ela não foi educada para ela se reconhecer em si mesma, mas para ela negar. Então, ela fica o tempo todo negando, ela não quer ser ela. Ela fala, mãe, por que eu nasci com essa cor? Por que eu não nasci branco? É um dilema, é um dilema. Isso dói muito, né? Porque o racismo, ele traz dor. E a partir dessa fala, eu gostaria de encerrar, expressando minha profunda gratidão ao professor Edmilson Mota pela sua dedicação, sensibilidade e por poder acreditar no poder transformador da educação. Quero agradecer também à Escola Estadual de Presidente Kennedy por ter acolhido com tanto carinho e com compromisso a primeira edição do podcast Voz do Heré. Meu reconhecimento vai ainda a todos os professores envolvidos que contribuíram com seu tempo, esforço e paixão para tornar esse projeto entre trilhas, cantos e memórias possíveis. Foi uma honra fazer parte desse momento histórico, que esta seja apenas a primeira de muitas edições e que mais vozes continuem sendo ouvidas e valorizadas. Queria agradecer também a todos que assistiram e é isso. Gostaríamos também de agradecer aos alunos Cauã Venini, Eduardo de Souza, pela excelente mediação e conhecimento com o nosso podcast. Queremos expressar a nossa mais profunda gratidão também ao professor e doutor Edmilson Mota, por aceitar o convite e contribuir com o nosso primeiro podcast, que tem o tema Vozes do Heré. Sua presença nos honra e sua generosa partilha de conhecimento para o letramento racial, né, nos inspira a refletir, a aprender e transformar a nação. Muito obrigado por essa conversa, com tanta sabedoria, acessibilidade e compromisso com a educação e com a justiça social. Gostaríamos também de informar
que essa transmissão será compartilhada em nosso canal da escola, né? Quem quiser assistir posteriormente. A todos, meu muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.